Dentro do contexto desse trimestre, a gente percorreu aí o livro de Efésios. A lição da Escola Sabatina sobre o livro de Efésios, ela terminou na lição número 13, quando a gente concluiu o desenho do livro e concluiu o capítulo 6. Na realidade, ela conclui na lição número 12, que é quando o capítulo 6 vem à tona, a segunda parte do capítulo 6 vem à tona. A lição número 13 é uma repetição da lição 12, com um foco e detalhe na simbologia da armadura da fé, da armadura de Deus, melhor dizendo, e a lição número 14, por óbvio, ela não trata mais do texto. Poderia ser diferente, poderia ser que o autor tivesse dividido para cair o final do capítulo 6 na lição 14, mas preferiu ele não fazê-lo. Então, a lição 14 trata de um tema genérico que, de alguma forma, alinha com a proposta do capítulo, dos 6 capítulos de Efésios. Portanto, o texto-chave, o texto de estudo da lição número 14 é o texto de Efésios inteiro. Ok? Na realidade, é uma lição simplesmente para a gente ler o livro de Efésios outra vez, mas tentar abstrair da leitura inteira do livro de Efésios uma questão importante. Para que serviu o estudo? O autor da lição, não sei por que razão, mas entre todas as questões que poderia, escolheu para essa semana um título curioso, e esse título é Fé contra todas as probabilidades. E o que esse título traz de importante? Primeira coisa importante desse título é que, se a gente lembrar tudo que estudamos no livro de Efésios, e aí abre-se um parênteses aqui, fica a dica para você que vai usar essa lição para estudar a semana, ou vai usar essa lição para passar a lição no próximo sábado. A dica é: assiste a lição de hoje de manhã, a lição número 13 da classe de hoje de manhã, que lá você tem o resumão da lição do trimestre inteiro, como usualmente a gente faz na lição número 13. Então lá você vai encontrar o resumo da lição do trimestre. Convém assistir para você ter isso como base, seja para estudar durante a semana, já que os textos para estudo são os capítulos 1 a 6 de Efésios, seja para você ter bagagem para passar a lição para a próxima semana e fazer com a sua classe Escola Sabatina um resumo da lição inteira. Mas voltando à questão do título, o título remete a algo que está na essência da carta aos Efésios, que é a demonstração de que nós lutamos contra poderes e contextos num conflito que se instalou no mundo a partir da história do pecado. Esse conflito tem múltiplas possibilidades de ataque, tantas quantas a oportunidade e o tempo concederem a Satanás. O que significa que não adianta a gente tentar se preparar para todas as possibilidades de ataque de Satanás. Então, o título da lição dessa semana propõe uma forma única de preparo que resolve todas as contas. Ou seja, não importa por que porta Satanás bata na nossa vida, há uma questão central que nos ajuda a prevenir de todas essas possibilidades. E esta é a fé. Daí a expressão bíblica: o justo viverá da fé, ou o justo vive pela fé, ou o justo vive por fé. Fé é o centro dessa questão. E a fé, caprichosamente na Bíblia, é descrita como um dom de Deus, e mais do que isso, a fé é descrita como sendo ancorada no ouvir da palavra de Deus. Então, o texto que abre a lição dessa semana fala disso. Verso para memorizar, quem puder compartilhar comigo, o texto principal da semana. Pela graça, vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Texto é de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. A gente estudou isso lá no início das lições, ali pela lição 5 e 6, ali mais ou menos, estudamos esse texto. O que é interessante nesse texto? Primeiro, obviamente por causa do título, a fé é o centro dele. Então, somos salvos pela graça, e a forma de alcançar essa graça é a fé. E isso não é nosso, isso é um dom de Deus. Portanto, o elemento que faz jus e faz frente a todas as probabilidades é um elemento divino, porque a fé é um dom de Deus. Essa fé, que é um dom de Deus, apresenta-se em nós como um dom para que recebamos a graça e por isso somos salvos. E uma vez salvos, algo aparece em nós. Que algo é esse? Aquilo que é o nosso propósito. Somos salvos para boas obras, porque fomos criados para isso. O pecado bloqueou isso. Ou seja,
Nós tínhamos sido criados para boas obras, o pecado bloqueia isso e passamos a praticar e fazer e pensar e viver más obras. Uma vez salvos pela graça, a resultante disso é retornamos ao propósito original, ou seja, somos feitura de Deus para boas obras e para andar nelas. Tudo isso estava embutido nas lições todas que estudamos no livro de Efésios. Essa semana em particular, do que somos levados, ou para que direção somos levados a lembrar naquilo que estudamos enquanto essência. Então, primeiro, somos levados a lembrar, e vocês vão ver isso na abertura da lição, que fomos abençoados em Cristo. Lembrando que bênção é algo que a gente recebe para entregar, é algo que a gente recebe para que aquele que encontre com a gente saia do nosso encontro abençoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, é a promessa feita a Abraão e todos os seus descendentes. Ou seja, na salvação em Cristo somos abençoados. Ele nos dá um dom e esse dom se espalha para os demais a partir de nós. Também seremos lembrados na lição dessa semana de que esta redenção que nos abençoa para um propósito, e esse propósito é fraternidade. E isso está alinhado com o texto de abertura da lição. Ou seja, fomos feitura dele para boas obras, para que andássemos nela, e essas boas obras têm a ver com o nosso próximo. Uma vez que o desenho é de fraternidade, isso resume todas as lições que estudamos antes a respeito de unidade cristã ou unidade do corpo de Cristo, a fraternidade entre os irmãos. E é o que conclui a carta quando a gente olha os dois últimos versos da carta, antes do epílogo, antes da despedida. Os dois últimos versos da carta têm um conselho de que oremos uns pelos outros, oremos perseverantemente e continuamente e estejamos preocupados com os santos de Deus, ou seja, atentos às necessidades dos demais. Dentro desse contexto, então, nós somos, de fato, uma vez que salvos, abençoados e com o foco, direcionamento para a fraternidade, somos, então, manifestos como igreja do Deus vivo. Essa é uma outra questão para a qual seremos chamados a atenção no rememorar da essência da carta aos Efésios. Ou seja, por que a igreja de um Deus vivo? Porque a essência do cristianismo, aquilo que torna a nossa fé real, é a ressurreição de Cristo. Porque se ele não ressuscitou dos mortos, se a morte e a ressurreição de Cristo não são realidade, então a nossa fé não faz sentido. Ela é vã, ela é sem valor. Portanto, somos igreja de um Deus vivo e não de um Deus morto. Fazemos parte de um evangelho vivo e é isso que levamos para as pessoas, porque a essência da esperança está num evangelho vivo. É esse evangelho vivo que faz jus àquilo que vimos como um dos elementos do vestuário do soldado, que é a questão das sandálias que percorrem na vida do cristão o caminho do evangelho da paz. E isso faz parte da materialização daquela fraternidade na igreja do Deus vivo. A unidade da fé, percebe? Começamos pela fé, porque pela fé obtivemos graça, da graça relembramos quem somos, a identidade de que fomos criados para boas obras e, portanto, passamos a andar nelas e a viver essas obras. A fé, a mesma fé que estava lá no início como ponto de partida, que referenciou todas as questões, é a que agora aparece num segundo momento com uma outra definição. Uma coisa é a fé para produzir unidade, a outra coisa é a unidade da fé. E é um trocadilho interessante na lição dessa semana, por uma razão bastante importante. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e a unidade da fé é a unidade da sã doutrina. Algo que estava na carta aos Efésios, e a gente percebeu de que uma das artimanhas de Satanás é soprar ventos de doutrina para que o povo de Deus se desvie e perca a unidade da fé. Uma coisa é a unidade da fraternidade que vem da fé no reconhecimento da graça de que eu sou pecador. A outra coisa é a unidade da fé no sentido da fé na palavra de Deus e a unidade da sã doutrina. Aquilo que permite que o povo de Deus fale as mesmas coisas, viva as mesmas coisas e referencie-se pela mesma verdade. Tanto é que uma parte daquela armadura do soldado cristão diz respeito à verdade e diz respeito à palavra. Então, nós temos dois elementos importantes ali que produzem essa unidade
da fé, e que é algo que deve ser rememorado na essência do texto ou do estudo do livro de Efésios. Por fim, a gente vai ser levado para uma questão de que nós recebemos graça por graça, embora não de graça, ou seja, recebemos graça pela graciosidade de Deus, mas não foi de graça porque houve o sacrifício de Cristo. Porque recebemos dessa forma, transmitimos desta forma. Ou seja, a transposição da graça para o semelhante é um ato natural dos filhos de Deus. Falamos disso no resumão da lição. Todo filho de Deus nasce, todo discípulo de Deus nasce no seu reino como missionário. O que significa que recebemos graça para transmitir graça. Nossa missão é essa, nossa tarefa é essa, a essência do evangelho é essa. O que significa que, se a transmissão é da graça, a nossa ação tem que ser de quem transmite graça, a nossa postura tem que ser de quem transmite graça e não condenação. Ou seja, por mais que o cristão, de alguma forma, manifeste a verdade e a verdade imponha mudanças que devam ser feitas na vida das pessoas, a essência da manifestação da graça é delimitar para as pessoas, abrir espaço e caminho às pessoas para que alcancem graça. Isso significa que na vida do cristão, isso deve ser a respiração na alma. E é assim que a gente deve olhar para trás quando observa todos os profetas bíblicos. Ah, mas houve profetas bíblicos que apontavam o dedo em riste, dizendo qual era a classificação de pecados cometidos pelo povo. Sim, mas com um pedido: arrependam-se, voltem para Deus, porque Deus está de braços abertos e a sua graça é suficiente. Então, essa é a função daquele que recebeu graça na transmissão da graça. Sim, há advertências importantes a serem feitas ao mundo, mas essas advertências devem estar sempre banhadas na graça, banhadas na expressão máxima da graça. Daí a importância da frase de Jesus: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a essência do modelo da graça, principalmente se lembrarmos que o que salva é Cristo, o que salva é a presença do Espírito na vida, atuando e mostrando quem é o Cristo, e principalmente se lembrarmos que todo esse contexto de ter Cristo no centro do modelo é a manifestação do amor maior, que é o amor de Cristo. Essa é a questão principal da forma como a carta aos Efésios apresentou todos os itens que dizem respeito aos elementos de enfrentamento do mal no período em que vivemos. Então, voltando ao título, o título é A Fé Diante, para suportar, para passar por, para sobreviver a todas as probabilidades, ou todas as circunstâncias, ou todas as condições variadas com as quais Satanás, de alguma forma, tenta nos desviar do foco. Como terminamos tudo isso? Terminamos tudo isso com uma perspectiva que é misturada ao mesmo tempo com um apelo de Deus para todos nós. A perspectiva é: estamos próximos do reino. A batalha está quase no fim. A expectativa formal de tudo isso, qual é? A expectativa de Deus diante de tudo isso é força redobrada, ação redobrada, para que as coisas se cumpram no nosso tempo. Essa é a essência do que estudamos durante todo esse trimestre, e é assim que o autor escolhe fechar o trimestre para nos dar foco para aquilo que é importante para o tempo em que vivemos, para aquilo que é importante nas circunstâncias em que estamos, do enfrentamento do pecado, do enfrentamento do mal e nas condições específicas que o tempo em que vivemos nos requisitam estas estruturas descritas na carta aos Efésios. Que Deus tenha nos abençoado durante o estudo desse trimestre, que tudo isso faça sentido e principalmente efeito na nossa vida, para que, se possível, possamos assistir o cumprimento da promessa no nosso tempo. Essa é a minha expectativa para vocês e para mim, fechando esse trimestre. E nos encontramos no próximo sábado para a abertura da lição do trimestre seguinte. Vamos orar? Querido Pai, está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que tivemos durante um trimestre inteiro observar importantes lições e advertências de Paulo, produzidas à igreja do seu tempo, mas que ultrapassam o tempo e nos atingem de maneira precisa.
nas circunstâncias e tempo em que vivemos. Dá, Senhor, que essas mensagens ultrapassem o nível teórico e sirvam não só de alento, mas de modificação, de alerta e principalmente de estímulo para que cumpramos a missão em nosso tempo e assim possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.